Você sabia que o fundo dos oceanos é tão misterioso que, se você mergulhar mais de 3.500 metros, há uma grande chance de encontrar uma espécie totalmente nova para a ciência? E não é só isso, não. Os oceanos cobrem mais de 70% do nosso planeta, mas grande parte deles é um verdadeiro desconhecido. A profundidade média dos oceanos é de 3,7 quilômetros, e como a luz não consegue chegar além de 100 metros, a escuridão e o mistério tomam conta de mais de 90% da Terra. Agora, imagina só, enquanto conhecemos bastante sobre a superfície de Marte, sabemos muito menos sobre as profundezas do nosso próprio planeta. O que estará escondido lá embaixo? O que podemos descobrir? Bem, neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada às profundezas dos oceanos e ver o que realmente se esconde no fundo do mar. Prepare-se para uma viagem cheia de surpresas. O planeta é coberta por água. Isso significa que a maior parte da Terra existe na escuridão total. A água nos oceanos é responsável por quase 96% da água da Terra. A porção de água doce em comparação com a água do mar é tão pequena que se a água doce que flui para o oceano fosse espalhada pela superfície do oceano, teria cerca de 1,25 metros de espessura. 94% de toda a vida na Terra vive na água. Isso significa que todos nós que vivemos em Terra pertencemos a uma minoria muito, muito pequena. Então, que mistérios espreitam nas profundezas dos oceanos? Quanto mais fundo vamos, mais curiosos somos. Parece que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do oceano do nosso planeta. O que está acontecendo nos lugares mais profundos? Não sabíamos de tudo, pelo menos até recentemente. A falta de luz e a pressão extrema tornam esta parte do oceano difícil de explorar. Hoje, estamos partindo em uma jornada nas profundezas. Vamos descobrir como é o fundo do oceano, do que ele consiste e o que acontece lá. Quem sabe o que encontraremos lá? Vamos mergulhar fundo nos lugares com condições mais estranhas. O que foi encontrado nos lugares mais profundos do oceano? Então nosso submersível imaginável parte. Faremos pequenas paradas em marcos importantes até chegarmos ao fundo. 40 metros é a profundidade máxima para colecionadores de pérolas mergulhando sem nenhum equipamento de mergulho. Eles fazem isso prendendo a respiração. Abaixo dessa marca, a pressão crescente da água força o ar a escapar dos pulmões. É por isso que a profundidade máxima para mergulhadores recreativos 200 metros. 90% de toda a vida aquática existe na camada dos oceanos do mundo. Há uma profundidade de 200 metros porque a luz ainda consegue de alguma forma penetrar através do água. Cria as condições para o fitoplâncton crescer. Sua vasta biomassa alimenta pequenos crustáceos. Por sua vez, esses são alimento para peixes e grandes mamíferos como baleias. Conforme mergulhamos mais fundo, há menos luz e menos vida. Entramos na zona do crepúsculo. 332 metros é o recorde de mergulho profundo com equipamento de mergulho. Ninguém foi capaz de mergulhar mais fundo sem um batiscafo. 565 metros é a profundidade máxima de mergulho registrada do pinguim imperador. A fotossíntese é quase inexistente aqui. Não há luz suficiente, portanto não há vegetação. Entretanto, podemos encontrar um número relativamente grande de peixes, mas para a maioria deles não é mais um ambiente mais amigável. Eles não procuram aqui por uma boa vida, eles vão mais fundo em uma tentativa de se esconder de predadores. 1000 metros é o fim da zona do crepúsculo, a menos de 1% da luz solar, mas os habitantes aprenderam a emitir sua própria luz. Eles usam reações químicas bioluminescentes para atrair presas ou deter predadores. Até uma profundidade de 1000 metros existem sifonóforos. Eles são os parentes mais próximos das águas-vivas em que vivem colônias agrupadas em torno de um longo tubo que serve como seu sistema digestivo comum. Conforme nos aprofundamos, as formas de vida se tornam mais bizarras e alienígenas. 1027 metros é um registro de um mergulho de submarino militar. Conforme continuamos o mergulho, entramos em uma zona de meia-noite onde reina a escuridão total. A comida é extremamente escassa e a vida oceânica é forçada a conservar energia. A maioria dos animais não caça ativamente, mas deriva e coleta neve do mar, micropartículas de restos de peixes mortos, fezes de plantas, poeira e areia. 2.200 metros é a profundidade em que polvos gigantes e cachalotes ainda mais gigantes mergulham. Às vezes, eles até lutam batalhas mortais na profundidade. Também podemos encontrar o tamboril com uma raia luminescente para atrair outros peixes para sua presa. Uma isca brilhante parece um alimento suculento. Na verdade, a luminescência vem de bactérias simbióticas. 6.100 metros é a profundidade em que os cabos transcontinentais de internet são colocados no fundo do oceano. Mais de 90% do oceano tem cerca de 6.000 metros de profundidade. É considerado o fundo condicional do oceano. No entanto, há muitos lugares onde o oceano afunda abaixo de seu próprio fundo, muito mais fundo. Estamos falando sobre os famosos lugares oceânicos. Vamos, visite-nos o mais profundo e famoso. A Fossa das Marianas fica na fronteira de duas placas litosféricas. Foi formada devido à subducção submersão de uma placa sob a outra placa do Pacífico. Sob a placa filipina foi formada em sua forma atual há relativamente pouco tempo, cerca de 180 milhões de anos. Naquela época os primeiros mamíferos já existiam em terra. Ao contrário dos equívocos, a Fossa das Marianas não é um buraco no fundo do mar, mas uma enorme formação. 2.542 quilômetros, mais de 5 vezes o comprimento do famoso Grand Canyon nos Estados Unidos. Também é
Relativamente estreita com média de cerca de 70 km, com tais dimensões não é surpreendente que existam vários lugares mais profundos com mais de 10.000 metros de profundidade. O abismo do Challenger é o mais famoso, está localizado na parte sudoeste da fossa 340 km da ilha de Guam. De acordo com vários dados, sua profundidade máxima varia de 10.028 metros a 11.034 metros abaixo do nível do mar. O segundo lugar mais profundo do oceano também está na fossa das Marianas, isto é, o Abismo das Sereias, 200 km a leste do Abismo do Desafiante. Sua profundidade máxima é um pouco menos de 10.809 metros. Curiosamente, o lugar mais profundo não é o lugar mais próximo do centro da Terra. Nosso planeta não é perfeitamente esférico, mas ligeiramente achatado nos polos, porque o planeta se projeta ao longo do Equador. O raio nos polos é cerca de 25 km menor que o raio no Equador, portanto, o fundo do Oceano Ártico está mais perto do centro da Terra do que o fundo do Abismo do Desafiante. Por causa de sua enorme escala, a Fossa das Marianas tem um ambiente especial, com algumas variações dramáticas nas condições. Por exemplo, em seu topo há uma profundidade de apenas 414 metros. Ao vulcão Daikoku você pode observar um fenômeno raro, um lago de enxofre puro fundido debaixo d'água. A substância preta ferve a uma temperatura de 187 graus Celsius. Há um lugar ainda mais surpreendente, é chamado de Fumantes Negros. Essas são fontes hidrotermais a uma profundidade de cerca de 1.600 metros que disparam água altamente mineralizada sob pressão de centenas de atmosferas com uma temperatura de até 450 graus Celsius. De acordo com a hipótese de 1 bilhão de anos atrás, as Black Smoker se tornaram o berço da vida no oceano. Quanto à existência de vida na Fossa das Marianas, por muito tempo os cientistas acreditaram que isso só é possível em profundidades relativamente rasas. A alta pressão no fundo do Abismo Challenger e a temperatura de cerca de 1 grau foram consideradas condições hostis para qualquer vida. No entanto, as primeiras expedições tripuladas provaram o contrário. Dois americanos, Jack Piccard e Don Walsh, foram as primeiras pessoas a visitar o Abismo Challenger em 1960. Eles desceram a 10.918 metros em 5 horas no mergulho profundo de pesquisa Batiscaf Trieste. Nesta marca, os exploradores passaram 20 minutos e não viram quase nada por causa das nuvens de lodo levantadas pelo aparelho. No entanto, eles avistaram um peixe-chato no feixe do holofote. Foi uma sensação científica que eles encontraram sinais de vida em tal profundidade. No entanto, a mera observação de peixes foi inconclusiva e a comunidade científica se preparou para anos de espera pelas próximas expedições. Espere até 24 de março de 1995. Naquele dia, uma sonda japonesa Kaiko foi baixada até a profundidade máxima da depressão e registrou um nível de 10.911,4 metros. Ela também trouxe amostras de lodo, onde os cientistas descobriram criaturas vivas microscópicas. 4 aminoferas são organismos unicelulares com um esqueleto mineral. Em julho de 2011, outra expedição de pesquisa usou modelos especiais de acampamentos equipados com câmeras de vídeo digitais e lanternas potentes para explorar os lugares mais profundos do oceano. A descoberta mais impressionante foi um gigantesco fórum minifera. Era enorme para organismos unicelulares com mais de 10 centímetros de tamanho. A próxima expedição foi feita em 2012 pelo cineasta de Hollywood James Cameron no veículo ocupado por uma pessoa Deep Sea Challenger. Mais tarde, os cientistas encontraram cerca de 200 espécies de invertebrados em amostras de solo trazidas de volta. Finalmente, em dezembro de 2014, outra expedição atingiu uma profundidade de 145 metros e encontrou organismos multicelulares complexos. Os cientistas encontraram peixes até então desconhecidos que pareciam peixes caracol. O peixe é considerado recordista de águas profundas. Não há outros peixes lá, exceto peixes caracol. A boa notícia é que essa espécie não tem inimigos naturais nessa profundidade. Agora vamos quase para o lado oposto do globo para olhar para outra depressão oceânica interessante. A fossa porto-riquenha está localizada na fronteira entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico. No local de uma fossa geológica, é a depressão mais profunda do Atlântico. Seu ponto mais baixo é de 8.376 metros. É chamada de profundidade de Milwaukee em homenagem ao navio da Marinha dos Estados Unidos Milwaukee, o navio que o encontrou pela primeira vez. A notória descoberta geográfica foi feita em 14 de fevereiro de 1939, mas a profundidade exata não foi medida até 2018. Foi encontrado por equipamento de última geração sonar multifeixe Kongsberg em 124. Mais tarde, um oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos que se tornou investidor de capital privado, Vitor Vascovo, completou o primeiro mergulho tripulado da lista na fossa de Porto Rico, o ponto mais profundo do Oceano Atlântico. Em dezembro 19, 2018, como muitos outros lugares profundos no oceano, é um lugar muito turbulento geologicamente. A atividade sísmica já teve consequências catastróficas para as ilhas vizinhas, especialmente a ilha de Porto Rico. Em 11 de outubro de 1918, devido a um terremoto de 7 pontos, uma onda de tsunami atingiu a costa oeste da ilha. Mais de 100 pessoas foram mortas e os danos chegaram a dezenas de milhões de dólares. Alguns
Geocientistas acreditam na possibilidade de uma poderosa erupção vulcânica em um futuro próximo que por sua vez causará um desastre a uma anomalia geológica associada à fossa porto-riquenha. De acordo com a NASA, há uma formação geológica super densa sob a fossa, tão densa que tem um impacto gravitacional aumentado na superfície do oceano, fazendo com que ela diminua ligeiramente. Isso explica um impacto negativo na precisão dos dispositivos de navegação. A fauna da depressão é fascinante. Em 2012, um batiscafo robótico desceu até o fundo da depressão e fotografou um enxame de anfípodes, pequenos crustáceos. Eles foram capturados e trazidos para a superfície para análise. O mesmo vídeo da expedição gravou criaturas invertebradas que de forma alguma deveriam estar aqui. Mais tarde, o Dr. Stassi Beaulieu da Instituição Oceânica Woods Hole identificou uma por sua carcaça escura e macia, comprimento de 10 a 20 centímetros. Acabou sendo um pepino do mar do gênero Pineagon. Ele também reconheceu um representante da família dos crustáceos Monopsida e em outra criatura. O fato de sua existência em profundidades tão extremas forçou os cientistas a fazerem ajustes sérios nas teorias sobre a sobrevivência das espécies. Agora vamos dar uma olhada na fossa de Kermadec no Oceano Pacífico. É uma calha de águas profundas tão gigantesca no Pacífico quanto a Fossa das Marianas no Atlântico. Está localizada no sopé oriental das Ilhas Kermadec e se conecta à Fossa de Tonga no norte. Seu comprimento é de cerca de 1.200 quilômetros. Foi descoberta em 1889 por uma expedição do navio britânico Pinguim. A profundidade também é apenas um pouco menor que a Fossa das Marianas, 10.047 metros. A fossa é interessante com suas espécies animais específicas descobertas por expedições de pesquisa. Por exemplo, em 2012, os anfípodes Alicella gigantea foram encontrados no fundo da depressão. Seu tamanho deixou os cientistas perplexos e confusos. Eles tinham até 34 centímetros de comprimento, enquanto a maioria dos crustáceos encontrados em outros lugares são muito menores. Cerca de 2 centímetros de comprimento. O tamanho gigantesco é um paradoxo resultante de condições extremas de vida em grandes profundidades. Peixes de águas profundas da família Lipária também foram encontrados na trincheira. Para ser mais preciso, é uma espécie biológica especial conhecida por Laparis kermadescensis. É o segundo peixe mais profundo, com uma faixa muito estreita de profundidades de 6.472 a 7.561 metros. A descoberta do peixe-pérola na trincheira Kermadec causou a sensação de que foi encontrado a uma profundidade de 8.200 a 8.300 metros. Foi uma descoberta incomum porque os peixes-pérola vivem muito mais perto da superfície, a 1.800 a 2.000 metros de profundidade. Como essas criaturas chegaram a profundidades extremas e sobreviveram, ainda precisa ser explicado. Nossa história cobriu apenas algumas páginas do livro ao explorar os lugares mais profundos do oceano. Se você curtiu essa jornada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!